Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Como convencer alguém em 90 segundos. Nicholas Bothman. Introdução. Aqueles 90 segundos cruciais. Nicholas Bothman mostra que os primeiros 90 segundos de um encontro são decisivos para criar conexão, confiança e influência. É nesse curto espaço de tempo que o cérebro forma julgamentos rápidos, muitas vezes inconscientes, sobre quem está à nossa frente. As pessoas não reagem primeiro às palavras, mas à linguagem corporal, ao tom de voz, à expressão facial e à energia emocional. Antes de qualquer argumento racional, o cérebro emocional decide se gosta, confia ou rejeita o outro. Só depois disso a lógica entra em cena. Bothman destaca que convencer alguém não é manipular, mas criar sintonia. Quando nos ajustamos ao ritmo, à postura e à forma de comunicação do outro, enviamos sinais de segurança e familiaridade. Isso faz com que a pessoa se sinta compreendida e mais aberta à interação. Outro ponto central é a importância do estado interno. Como você se sente influencia diretamente como será percebido. Autoconfiança, atenção genuína e presença têm mais impacto do que frases ensaiadas ou técnicas decoradas. Se você conquista os primeiros 90 segundos, ganha a chance de ser ouvido. Se perde esse momento, dificilmente recupera depois. Convencer começa muito antes das palavras. Começa com conexão, empatia e consciência de como você se apresenta ao mundo nos primeiros instantes. Parte 2. As novas regras, em conexão com a natureza humana. Capítulo 2. Neutralize a reação lutar ou fugir. Nicholas Bothman explica como o cérebro humano reage automaticamente a situações percebidas como ameaça, inclusive em conversas comuns. Quando alguém se sente pressionado, julgado ou inseguro, o cérebro ativa o mecanismo de defesa conhecido como lutar ou fugir, bloqueando a abertura, a confiança e a comunicação racional. Nesse estado, a pessoa deixa de ouvir de verdade. Mesmo bons argumentos falham porque o cérebro emocional assume o controle. Por isso, convencer alguém exige primeiro reduzir a sensação de ameaça e criar um ambiente seguro. O autor destaca estratégias simples para neutralizar essa reação: postura aberta, contato visual natural, tom de voz calmo e ritmo compatível com o do outro. Esses sinais não verbais comunicam segurança antes mesmo das palavras. Outro ponto essencial é a empatia ativa. Quando a outra pessoa percebe que é ouvida e respeitada, o corpo relaxa, a resistência diminui e a conversa flui. Perguntas abertas, escuta genuína e ausência de confronto direto ajudam a manter o cérebro em estado receptivo. Ninguém se deixa convencer quando está em modo de defesa. Antes de tentar influenciar, é preciso acalmar, conectar e gerar confiança. Só depois disso a mensagem realmente encontra espaço para ser recebida. Capítulo 3. Trabalhe seu abecedário. Atitude, linguagem corporal e coerência. Bothman apresenta os 3 pilares básicos da comunicação persuasiva eficaz. Segundo o autor, convencer alguém começa muito antes das palavras e depende da harmonia entre o que você sente, o que mostra e o que diz. O primeiro ponto é a atitude. O estado emocional interno influencia totalmente a forma como você é percebido. Segurança, abertura e interesse genuíno geram conexão. Insegurança, pressa ou tensão criam barreiras imediatas.
O segundo elemento é a linguagem corporal. Postura aberta, gestos naturais, expressão facial coerente e o contato visual equilibrado enviam sinais de confiança ao cérebro do outro. O corpo fala mais alto do que o discurso. O terceiro pilar é a coerência. Quando palavras, tom de voz e gestos estão alinhados, a mensagem soa verdadeira. Quando há contradição entre o que você diz e o que se demonstra, a confiança se perde, mesmo que o argumento seja bom. O autor reforça que as pessoas acreditam mais no que percebem do que no que escutam. Por isso, alinhar atitude, corpo e fala é essencial para gerar credibilidade e influência. Para convencer alguém, você precisa primeiro estar em sintonia consigo mesmo. Comunicação eficaz é resultado de coerência interna, presença consciente e sinais claros de autenticidade. Capítulo 4. Fale a linguagem do cérebro. Bothman explica que convencer alguém não depende apenas do que é dito, mas de como o cérebro humano processa a informação. O cérebro reage primeiro a estímulos simples, emocionais e sensoriais, antes de analisar a lógica das palavras. O autor destaca que o cérebro gosta de clareza, familiaridade e segurança. Mensagens confusas, longas ou excessivamente técnicas geram resistência. Já uma comunicação direta, visual e emocionalmente alinhada mantém a atenção e facilita a aceitação. Outro ponto central é o uso consciente da linguagem sensorial. Palavras que remetem a imagens, sons e sensações tornam a mensagem mais viva e memorável. Quando a pessoa consegue sentir o que está sendo dito, o cérebro se envolve mais. O autor também reforça a importância do ritmo e do tom de voz. Falar rápido demais, alto demais ou de forma monótona pode afastar o interlocutor. Ajustar o ritmo ao do outro cria sintonia e reduz a resistência inconsciente. Quem entende o funcionamento do cérebro se comunica com mais impacto e menos esforço. Falar a linguagem do cérebro é simplificar, tornar a mensagem sensorial, emocionalmente segura e alinhada com a forma natural como as pessoas pensam e decidem. Capítulo 5. Conecte-se com os sentidos. Bothman mostra que a comunicação se torna muito mais persuasiva quando ativa os sentidos humanos. O cérebro entende e memoriza melhor informações que envolvem visão, audição e sensação física, e não apenas conceitos abstratos. Cada pessoa tende a processar o mundo com maior ênfase em um sentido dominante. Algumas respondem melhor a imagens, outras a sons e outras a sensações. Observar palavras, expressões e comportamentos do interlocutor é possível identificar esse padrão e ajustar a comunicação. Bothman destaca o uso de linguagem sensorial como ferramenta de conexão. Frases que evocam imagens claras, sons familiares ou sensações concretas tornam a mensagem mais real, envolvente e fácil de compreender. Outro ensinamento importante é que falar a linguagem sensorial do outro cria empatia imediata. A pessoa sente que você fala como ela, o que reduz barreiras e aumenta a receptividade. Quanto mais sentidos você ativa, maior é o impacto da sua comunicação. Convencer alguém não é apenas explicar, mas ajudar o outro a ver, ouvir e sentir o que você está dizendo. Isso transforma uma conversa comum em uma experiência marcante. Parte 3. Em conexão com a personalidade. Capítulo 6. Alimente a personalidade. Bothman explica que a comunicação persuasiva se torna muito mais eficaz quando respeita e valoriza a personalidade única de cada pessoa. Convencer não é impor ideias, mas falar de um jeito que o outro se reconheça. Cada indivíduo reage melhor a certos estímulos, abordagens e estilos de comunicação.
Quando a mensagem é ajustada à personalidade do interlocutor, ela gera conforto, identificação e abertura. Quando ignora esse aspecto, cria resistência, mesmo sem intenção. Boltzmann destaca a importância de validar o outro. Reconhecer opiniões, emoções e pontos de vista não significa concordar com tudo, mas demonstrar respeito. Essa validação alimenta a personalidade e fortalece a conexão. Outro ensinamento central é evitar julgamentos e comparações. Pessoas se fecham quando se sentem diminuídas ou corrigidas. Em contrapartida, se engajam quando percebem aceitação e interesse genuíno. As pessoas se abrem quando se sentem valorizadas. Convencer alguém passa por compreender a personalidade do outro, ajustar sua abordagem e criar um ambiente onde a pessoa se sinta respeitada, ouvida e segura para dialogar. Capítulo 7. Saiba a natureza do seu negócio. Boltzmann reforça que convencer alguém exige clareza absoluta sobre o que você faz, o que oferece e por que isso importa para outra pessoa. Sem esse entendimento, qualquer tentativa de persuasão perde força. Muitas comunicações falham porque o foco está no produto ou na ideia, e não na necessidade real do interlocutor. Quando você entende a natureza do seu negócio, consegue traduzir sua proposta em benefícios claros, relevantes e alinhados ao perfil de quem escuta. O autor destaca a importância de simplificar a mensagem. Se você não consegue explicar o que faz de forma clara e objetiva, o cérebro do outro se confunde e se desinteressa. Clareza gera confiança. Outro ensinamento central é falar menos sobre características e mais sobre valor percebido. As pessoas se conectam com soluções para seus problemas, não com descrições técnicas. Quem sabe exatamente o que oferece consegue comunicar com segurança e convencer com naturalidade. Entender a natureza do seu negócio é saber transformar o que você faz em uma mensagem simples, relevante e orientada ao que realmente importa para o outro. Capítulo 8. Encontre o seu estilo. Boltzmann destaca que a comunicação persuasiva só funciona de verdade quando é autêntica. Não existe um modelo único de convencimento. O que gera conexão é a coerência entre o que você é e a forma como se comunica. Tentar imitar estilos alheios costuma soar artificial e cria desconfiança. Cada pessoa tem um ritmo, uma energia e uma maneira natural de se expressar. Quando você reconhece e assume seu próprio estilo, a comunicação flui com mais segurança e credibilidade. Encontrar o próprio estilo não significa ficar engessado. Pelo contrário, é a base para a adaptação consciente. Você se ajusta ao outro sem perder sua identidade. Outro ponto importante é a prática com autoobservação. Ao testar abordagens, receber feedback e refletir sobre os resultados, você fortalece o seu estilo pessoal e melhora sua capacidade de influência. As pessoas confiam mais em quem é verdadeiro do que em quem tenta parecer perfeito. Convencer alguém começa pelo autoconhecimento. Quando você se comunica de forma alinhada com quem realmente é, a conexão acontece de forma natural e consciente. Parte 4. Construindo relacionamentos. Capítulo 9. Abra as linhas da comunicação. Boltzmann mostra que relacionamentos sólidos começam quando existe troca real e não apenas fala unilateral. Convencer alguém exige abrir espaço para diálogo, escuta e participação ativa do outro. Muitas conversas falham porque as pessoas estão mais preocupadas em responder do que em compreender. Quando alguém se sente ignorado ou interrompido, as linhas de comunicação se fecham. Já a escuta atenta cria conexão imediata. O autor destaca a importância de fazer perguntas certas. Perguntas abertas convidam o outro a falar, compartilhar ideias e se envolver emocionalmente na conversa.
Isso gera interesse, confiança e colaboração. Outro ponto essencial é demonstrar interesse genuíno. Pequenos sinais como atenção plena, confirmações verbais e linguagem corporal receptiva mostram que o outro está sendo valorizado. Quem sabe ouvir bem influencia mais do que apenas quem fala bem. Abrir as linhas de comunicação é transformar conversas em trocas verdadeiras, onde ambas as partes se sentem ouvidas, respeitadas e dispostas a seguir adiante juntas. Capítulo 10. Faça-os falar. Boltzmann explica que uma das formas mais eficazes de criar conexão e influência é dar espaço para o outro se expressar. Pessoas se sentem mais engajadas quando falam sobre si, suas ideias e experiências. Convencer alguém não é dominar a conversa, mas conduzi-la com curiosidade genuína. Quando você faz perguntas abertas e demonstra interesse real pelas pessoas, o outro se sente valorizado e mais aberto à interação. Boltzmann destaca que ouvir ativamente vai além de escutar palavras. Envolve atenção ao tom, às emoções e à linguagem corporal. Comentários simples que mostram compreensão reforçam o vínculo e mantêm a conversa fluindo. Outro ensinamento importante é resistir à tentação de interromper ou competir por atenção. Quanto mais a pessoa fala, mais confortável ela se sente e mais forte se torna a relação. Quem fala se envolve, quem se envolve se conecta. Fazer o outro falar é uma estratégia poderosa para construir relacionamentos, gerar confiança e abrir caminho para qualquer tentativa de persuasão. Capítulo 11. Encontre a abordagem correta. Boltzmann mostra que não existe uma única forma de abordar as pessoas. A eficácia da comunicação depende de como você inicia e conduz a interação, levando em conta o momento, o contexto e a personalidade do outro. Muitas resistências surgem logo no início da conversa, quando a abordagem é invasiva, genérica ou desalinhada. Por isso, escolher a forma certa de começar faz toda a diferença para abrir ou fechar portas. O autor destaca a importância da observação inicial. Antes de falar, é preciso perceber o estado emocional, o ritmo e a disposição do interlocutor. Ajustar a abordagem a esses sinais aumentam as chances de aceitação. Outro ensinamento central é começar com algo que gere conforto e interesse, e não pressão. Uma abordagem leve, respeitosa e relevante cria um clima favorável para o diálogo evoluir naturalmente. A forma como você começa determina até onde a conversa pode ir. Encontrar a abordagem correta é saber ler o outro, respeitar o contexto e iniciar a comunicação de maneira alinhada, criando abertura em vez de resistência. Capítulo 12. Os segredos dos bons comunicadores. Boltzmann reúne os principais comportamentos que tornam alguém naturalmente influente nas relações pessoais e profissionais. Bons comunicadores não nascem prontos. Eles desenvolvem habilidades conscientes ao longo do tempo. O autor destaca que esses comunicadores sabem criar conexão rapidamente, usando presença, escuta ativa e atenção genuína. Eles observam mais do que falam e ajustam sua comunicação de acordo com as reações do outro. Outro segredo importante é a simplicidade. Bons comunicadores explicam ideias de forma clara, sem excesso de palavras ou complexidade. Isso facilita o entendimento e gera confiança. O autor também reforça a importância da empatia e da autenticidade. Pessoas confiam mais em quem demonstra interesse real e age de forma coerente com o que diz. Técnicas sem intenção genuína perdem impacto. Comunicar bem é menos sobre impressionar e mais sobre se conectar. Os bons comunicadores constroem relacionamentos ao ouvir, adaptar, simplificar e se mostrar verdadeiros.
Essas atitudes abrem portas, fortalecem vínculos e tornam a influência algo natural. Capítulo 13. O show deve continuar. Boltzmann reforça que a comunicação persuasiva não termina no primeiro contato. Criar conexão é importante, mas manter o relacionamento ao longo do tempo é o que consolida confiança e influência. Muitas pessoas se comunicam bem no início, mas perdem força por falta de consistência. Bons comunicadores entendem que cada interação conta e que a qualidade do relacionamento depende da continuidade do interesse, do respeito e da atenção. O autor destaca a importância de reforçar vínculos após o primeiro contato. Pequenos gestos, acompanhamento, lembrança de detalhes e coerência entre discurso e ação mantêm a relação viva e significativa. Outro ponto central é manter a postura emocional adequada, mesmo diante de desafios, divergências ou respostas negativas. A forma como você reage nesses momentos define a percepção que o outro terá a longo prazo. Conquistar a atenção é importante, mas sustentar a conexão é essencial. O show deve continuar significa comunicar com constância, autenticidade e cuidado, entendendo que relacionamentos fortes se constroem ao longo do tempo, interação após interação. Pós-fácil. Para onde vamos agora? Boltzmann convida o leitor a transformar tudo o que aprendeu em prática consciente no dia a dia. O autor reforça que as técnicas apresentadas ao longo do livro só fazem sentido quando aplicadas com intenção, consistência e respeito pelas pessoas. Convencer alguém não é um evento isolado, mas um processo contínuo de conexão humana. Cada interação é uma oportunidade de observar, ajustar e melhorar a forma como nos comunicamos. O autor lembra que o verdadeiro poder da comunicação está na consciência. Quanto mais atentos estamos à nossa atitude, à linguagem corporal, ao tom da voz e às reações do outro, mais naturais e eficazes se tornam as conexões. Outro ensinamento importante é a responsabilidade pessoal. Cabe a cada um decidir como usar essas habilidades para criar relações mais abertas, honestas e colaborativas, e não para manipular. O próximo passo depende de você. Para onde vamos agora é um convite à prática, ao autoconhecimento e ao uso ético da comunicação, lembrando que convencer, no fim das contas, é saber se relacionar melhor com as pessoas. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!